bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E pro Papo de Psi Entrevista hoje, a gente contou com a ajuda de um dos nossos ouvintes. O tema de hoje foi sugerido por um dos nossos ouvintes lá no Instagram. Lembrando que você também pode fazer isso. Você pode sugerir temas, dar sugestões de quadros aqui pra gente, elas são sempre bem-vindas. Então, essa sugestão da nossa ouvinte surgiu quando a gente fez o episódio falando sobre Sex Education. Uma pessoa entrou em contato e perguntou pra gente como abordar, dizendo que tinha dificuldade de conversar sobre sexualidade com a filha. E pediu então para que a gente falasse sobre isso. Como o podcast nasceu de um desejo nosso, dessa intenção de ter essa conversa, esse diálogo com vocês que está do lado daí, hoje nós vamos falar então sobre essa temática. Para falar sobre isso, temos uma convidada que é uma psicóloga infantil, a Eanes Moreira, diretora do projeto Descobrindo Crianças. E antes de iniciar o nosso papo de hoje, vamos pensar sobre a sexualidade. A sexualidade ela está relacionada à vida, sensações, sentimentos e emoções que se conectam e estão relacionados ao prazer. Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado e, por isso, permeado de dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus. E muitas vezes a gente tem dificuldade de abordar esses assuntos com as crianças, abordar com os filhos, porque nós adultos temos dificuldade em olhar para o nosso prazer algumas vezes, não é mesmo? Para a nossa sexualidade. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos lá! Eanes, seja bem-vinda. A gente te agradece muito por ter aceito o convite. Tivemos alguns probleminhas aqui no meio do caminho, mas chegamos, estamos aqui, conseguimos. Muito obrigada pela sua participação. Olá, meninas. Por nada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Tá participando e falando de um tema, né, tão difícil, mas não é tão assim, né? Ele é um pouquinho complicado no olhar, mas ele não é tão difícil, ele é gostoso. A partir do momento que a gente faz a pegada, que a gente descobre, a gente consegue trabalhar ele melhor com as nossas crianças. Então, vamos lá. Bom, Eanes, vamos lá. Antes da gente começar, se apresenta um pouco para os nossos ouvintes, diz um pouquinho aí quem é você, da sua trajetória. Então, meu nome é Eanes Moreira. Eu sou psicóloga já há 12 anos. Na minha trajetória, trabalhei com políticas públicas, trabalhei na área da saúde e da assistência social, que é uma área que a gente vê muito essa questão desse tema, né? A questão da sexualidade. Sou especialista em terapia de casais e família e agora estou aí atuando com crianças, mais especificamente no blog. Eu sou empresária no blog na área de desenvolvimento infantil. O blog ele é específico, multidisciplinar para a área de desenvolvimento infantil. Então a gente tem lá essa questão também de relação pais e filhos. E estamos aí para trazer descobertas e redescoberta para esse pessoal aí, né? E descomplicar essa infância tão complicada que às vezes não é tanto. Bacana, para quem tá escutando, vai ficar na descrição do vídeo depois o site do projeto da Eanes, tá joia? Então vamos começar a nossa conversa e eu já gostaria de te fazer uma pergunta, por que os pais têm essa dificuldade em falar sobre sexo e sexualidade com as crianças? Meninas, é assim, difícil a gente falar porquê, né? O verdadeiro porquê. Visto que cada pai, cada mãe tem suas dificuldades. Mas antes da gente entender um pouquinho, é preciso diferenciar o sexo de sexualidade, né? A sexualidade é desenvolvida a partir da nossa concepção, desde a nossa infância, desde a nossa interina, lá quando nós somos o feijãozinho, né? O grãozinho de feijão. A gente já está desenvolvendo a sexualidade. O sexo já é o prazer, já é o instintivo, tem questão do gênero, então já são coisas diferentes
mas que fazem parte, né? Então, essa questão dos pais, uns têm as dificuldades pelo fato de não ter tido o privilégio de dialogar com seus pais anteriormente sobre esse assunto, né? Então, às vezes, os pais teve tantas dificuldades que eles não conseguem ter essa conversa. Outros, por ter tido algum trauma, ou por não terem os devidos conhecimentos, ou ainda por dificuldade de buscar, descobrir e assim poder descomplicar o desenvolvimento da criança e do adolescente, consequentemente, a sexualidade. Pensando na última colocação, os pais relatam: meu filho é tão pequeno para falar sobre isso, mas será? É uma pergunta que eles sempre perguntam, né? Sempre falam: meu filho é tão pequeno para falar sobre isso, mas será? Sendo assim, falar de sexo é tarefa difícil para a maioria dos pais de hoje, quer com seus filhos, quer entre si. No entanto, é importante salientar que a sexualidade inicia na primeira infância, ou seja, nos bebês. Então, a partir do momento que os pais conseguirem entender isso, a dificuldade já fica meio descomplicada, né? A questão, né, Anis, que acontece talvez seja essa mistura que você fez questão de diferenciar no início da sua fala. Sexo, sexualidade, são coisas diferentes. E justamente aí, é importante a gente colocar essa diferenciação, porque a gente pensa a sexualidade como o ato sexual, e não é. A sexualidade da gente, a gente já começa na concepção. Lá quando o bebê está mamando, ele já está ali com o instinto, né, da sexualidade, sentindo o carinho, o cuidado da mãe, dos pais. Então, ali já começa a sexualidade do bebê. Então, ali já é importante a gente já estar conversando. Mas isso também vem as nossas emoções enquanto pais, enquanto adulto, para nos conhecer, para que a gente possa conversar com os filhos, né? É verdade, né? Porque se a gente não se conhece, como vai conversar com o outro sobre isso, né? Se é um tema difícil de trabalhar em si, como levar para o outro de modo descomplicado, né? Você concorda com isso também? Concordo. É preciso descomplicar pra gente, para depois a gente conseguir descomplicar pra criança, né? Então, às vezes, o que acontece? Como eu falei, às vezes é um trauma, às vezes é o que não conseguiu ter conversado com os pais, às vezes a conversa foi atropelada. Então, são várias consequências aí. Pensando nessa diferença, né, entre sexo e sexualidade, nós podemos pensar também que existe uma determinada idade ou uma fase melhor para falar sobre o assunto do sexo e uma idade para falar sobre a sexualidade? Existe essa diferença? Qual que é a orientação quanto a isso? Então, meninas, é muito assim relativo. Por quê? Vamos pensar que a sexualidade ela é desenvolvida a partir da concepção da criança. Ela é exclusiva. Sendo assim, a função sexual faz parte de todos os seres humanos. Ela envolve muito mais do que um ato sexual e a reprodução. Envolve quem é e o que somos como homens e mulheres. Como chegamos a sê-lo, como nos sentimos a esse respeito e como lidamos com isso numa relação. Também envolve aprendizado, reflexão, planejamento, adiamento, desenvolvimento de valores e tomada de decisão. Portanto, se quisermos diminuir as tragédias sexuais de que todos nós temos conhecimento, não apenas entre adolescentes, mas também em nossa vida adulta, devemos aprender a falar com a criança sobre o assunto desde cedo. Então, assim, não existe uma idade específica. Existe uma preparação aí para os pais já começarem a se preparar para falar. A orientação que eu sempre passo a partir do momento que a gente já começa com a criança a falar, olha o nariz, olha a boca, né? O que é isso? É o olho. A gente já falar das partes íntimas e já falar que não pode mexer, né? A gente já começa a falar essas coisas para a criança. Então, às vezes, quando a gente está dando banho no bebê, a gente já fala, perereca, ó
o pintinho, e aí, né, o pênis. Então a criança já vai sentindo e vai descobrindo esse momento e sabendo o que pode ser pego, quem pode pegar no nariz, quem pode pegar lá. Então já vai desenvolvendo e construindo essa relação aí no desenvolvimento da criança. Acredito que isso seja importante também, né, Anis, para a noção de desenvolvimento da autopercepção do corpo, da consciência corporal também, porque é atrapalhado todo o resto, né? Quem tem criança aí por perto, lembra daquelas musiquinhas que são trabalhadas para a criança conhecer mesmo todas as partes do corpo e as partes íntimas, como fica? Por que não se fala disso, né? Uhum. Como se fosse um lugar inexistente. Isso, e faz parte do corpo. Então, assim, é importante que a criança entenda e saiba quem está cuidando dela, saiba quem que é, e para que ela possa entender o processo nesse desenvolvimento. Isso traz consequências como consequências positivas, confiança na pessoa que cuida e a autoconfiança, né, da criança mesmo enquanto no seu desenvolvimento. Para quando não chegar as perguntas dos porquês, né? Que os pais têm muito essa questão. Ai, meu Deus, eu preocupo com os porquês. Então, a partir do momento que for conversando, não vai ter tanta dificuldade na fase dos porquês. E aí, na adolescência, também não vai ter consequências, né? Mas e quando não teve esse preparo, né? Quando a pessoa não teve esse desenvolvimento, desse diálogo, desde lá quando é bebê, de ensinando, e aí chegou a fase dos porquês. Como se sair bem nessa fase dos porquês? Aí as fases dos porquês, aí é a fase dos pais ficarem com o rostinho vermelho, né? Ai, meu Deus, o que eu falo? Mas a orientação é, pergunta para a criança o que ela entendeu. Então, às vezes ela faz uma pergunta, por quê? Eu saí de você? Por que eu estava na sua barriga e saí de você? Como que eu consegui? Então, a orientação é, pergunta à criança o que ela entende e a partir daí explicar para a criança na linguagem dela. E aí ela vai entender esse processo com mais facilidade. Então, ela não vai ficar sempre perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A partir do momento que a criança começa a entender o seu processo e o pai complementar, né, a mãe complementar aquele processo, a criança vai desenvolvendo e vai descobrindo aos poucos no processo dela e juntamente com essa relação pais e filhos, né? Mas aí, Anne, estou aqui pensando em algum pai, alguma mãe que está escutando aqui o episódio, pensando em começar a ter essa conversa com seu filho, com sua filha. Aí eu te pergunto, você acha que os pais devem iniciar esse assunto ou devem esperar a criança trazer essas questões, esses questionamentos? Olha, eu oriento os pais começarem. A partir do momento que eles estão preparados, sentem mais preparados, é melhor do que já vinha a pergunta e eles não estarem preparados. Então, orientação melhor é eles já se prepararem, já começarem a conversar com a criança. Então, como eu falei anteriormente, lá da fase da descoberta do corpo, já pode começar. Tem livros, né, alguns livros que falam da parte do corpinho, né, que é importante, que a partir da leitura daquilo ali, vai tendo o processo de descoberta. Então, aí, até os pais vão construindo essa relação. Então, fica mais fácil, muito mais fácil do que esperar o porquê, né? Aí, o pai não tá preparado e aí, meu Deus, aí vem para nossa pergunta, né? Para nós psicólogos, como que eu vou responder? Aí já passou, eu fico pensando, aí já passou uma semana, 2 semanas, e a criança tá lá no porquê, aí vai pra internet, vai para outros lugares perguntar esse porquê, e aí não foi uma resposta certa. Então, eu oriento que procure o máximo já falar com a criança. Uhum. Essa questão do diálogo, né? A gente fala os pais, mas muitas vezes quem promove esse diálogo é a mãe, né? O pai parece que, principalmente quando é menina, o pai fica receoso de abordar esses assuntos. Ah, não, deixa que a mãe fala. Uhum. E como que o pai talvez
poderia se preparar para esse diálogo? Olha, eu vou falar uma coisa assim minha. Por incrível que pareça, quando eu estava em desenvolvimento, eu lembro que a minha conversa foi mais com meu pai, mais íntima do meu pai do que com minha mãe. Então, assim, ele explicava, né? Foi bem mais fácil. Realmente, os pais às vezes têm essa dificuldade. Eu tenho um primo próximo que ele tem 2 filhos. E a mulher que conversa, 2 homens, ele não conversa. Eu falo, primo, você precisa também conversar, tem que ter o clube do Bolinha. Né? E aí, às vezes, fica isso. A mãe fala com a filha, o pai fala com o filho. Eu acho que os 2 precisam falar, porque a linguagem pode ser um pouquinho diferente, mas esse processo aí é muito importante, tanto para o filho quanto para a filha, que tenha a concepção e o entendimento do que esses 2 pais pensam, né? Tanto o pai quanto a mãe. Então, é orientação que todos conversem. Lógico, a conversa é diferente. E, às vezes, a criança tem uma intimidade com o pai e faz umas perguntas mais difíceis. Mas busque falar na linguagem da criança, que tudo vai conseguir ser desenvolvido aqui naquele momento. E Anis, né, você já falou aí dos livros, muitos livros infantis que abordam essa temática, mas você teria alguma dica para dar para esses pais de como iniciar esse processo? Eu tenho um livro que chama Mamãe Botou um Ovo. Ele vai contar a concepção, né? Bom, a mamãe e o papai disseram, achamos que está na hora de contar para vocês. Como são feitos os bebês? Tá bom, nós respondemos. Os meninos são feitos de açúcar, temperos, cheiro de rosas e outras coisinhas mimosa. As meninas são feitas de açúcar, temperos, cheiro de rosas e outras coisinhas mimosa. A mamãe falou. Os meninos são feitos de lesma, caramujo e pedaço de rabo de cachorro sujo. O papai contou. Bem o que a gente falou, né? Alguns bebês são trazidos pelo dinossauro. Eles podem também ser feitos de bolacha, disse a mamãe. Às vezes, a gente acha bebês embaixo das pedras, disse o papai. Também se pode plantar semente de bebê em vasos e cultivá-las numa estufa, disse mamãe. Ou simplesmente comprar tubos com pastas de bebê? A mamãe botou um ovo no sofá, o papai disse. Ele explodiu e espirrou vocês 2 para fora. E que monte de bobagem, nós rimos. Mas vocês quase acertaram quando falaram das sementes, do tubo e do ovo. Nós achamos que vocês não sabem como os bebês são feitos de verdade. Então vamos fazer uns desenhos para mostrar como que é. E aí ele foi fazendo os desenhos da criança. A mamãe tem ovo mesmo, eles ficam dentro da barriga dela. E o papai tem semente no saquinho de sementes que ficam fora do seu corpo. Bem legal, né? O papai também tem um tubo. As sementes que estão lá no saquinho saem por ali. O tubo entra na barriga da mamãe por um pequeno buraco. Então, as sementes nadam lá dentro com a ajuda dos seus rabinhos. Vejam só algumas maneiras. Aí tem uns desenhos no livro que as mamães e os papais usam para encaixar. Quando a semente chega na barriga da mãe, elas começam a grande corrida ao ovo. O vencedor chega ao ovo e o ovo começa a se transformar num bebê bem pequenininho. O bebê vai ficando maior e a mamãe vai ficando mais gorda, maior e maior, mais gorda e mais gorda. Quando fica pronto, o bebê salta para fora e diz: "Oi, mamãe, agora vocês já sabem o que todo mundo já sabe." Acabei contando a história do livro todinha. Pois é. Vieram aqui achando que ia escutar um papo de entrevista, escutaram Era Uma Vez, né, Lid? Sim. Aí vai ser bom, porque vai contar essa história.
história, vai ser o papai e a mamãe vai reproduzir com desenhos, tá, gente? Com desenhos. E é bacana, né? Como isso pode ser leve, livre, tranquilo. Bem tranquilo, né? E assim, eu achei bem legal, porque esse livro foi uma paciente minha que me deu há muito tempo. Foi uma das minhas primeiras pacientes. E eu guardo ele com o maior carinho. Então, assim, o desenho é bem legal. Na hora que ela fala que a mamãe vai ficando gorda, aí eles colocaram o desenho e colocaram a criança dentro do desenho. Então, assim, fizeram o desenho assim, dentro da barriga da mãe. Então, vai mostrando o crescimento da mãe e o crescimento do bebê. É bem legal, né? Que ele fala a questão aqui. Então, eu gosto muito. Mas tem muitos livros hoje, assim, que eu não sei aqui de cor, mas tem muitos livros que possam estar ajudando os pais a trabalhar essa questão. Então, os livros seriam um caminho bacana para começar esse diálogo. Seria um caminho bacana. Mas também pode ser historinhas. Às vezes, tem pais muito criativos, né? Em outras coisas. Então, vamos usar a criatividade para falar sobre o assunto também, né? De repente, essa criança, esse pai contar uma história, uma própria história dele, fazer um faz de conta aí dessa história, né? Brincar com essa criança e fazer desenhos. Então tem todo um processo. E tem também alguns brinquedos que ensina. Esses dias eu vi um brinquedo do corpo humano que ele tem até alguns movimentos, assim. E é bem interessante para os pais comprarem esse brinquedo, em vez de comprar brinquedos caros aí que não tem tanta utilidade. Comprar um brinquedo do corpo humano, né? Eu acho que pais nunca pensou em comprar um corpo humano, um bebê que tem o corpinho humano, justamente por causa dessa dificuldade, né? De descomplicar. No consultório a gente usa muito o recurso, né, da família terapêutica, aqueles bonequinhos. E as crianças adoram, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, né? Elas adoram brincar com aquilo. Aí elas abaixam a calça do bonequinho, vê que lá tem o órgão, tem os pelinhos. E pra elas é tão natural, né? Às vezes os adultos que ficam colocando muita dificuldade também, né, Anis? Isso. Vocês lembram de uma boneca uma vez que saiu com os órgãos e foi uma discussão? Será que a criança tem que saber? Será que não? Então, assim, os pais precisam usar a criatividade para apresentar aquela boneca para a criança. Então, assim, é uma forma de auxiliar. Mas não adianta se apresentar e tirar a calcinha, mostrar a calcinhazinha da boneca, mostrar por mostrar. Isso. Ficou por isso mesmo. Não. Vamos explicar e fazer de forma lúdica. É difícil. Então, procura um profissional. Sim. Que o profissional vai orientar, né? Como trabalhar, porque a gente consegue trabalhar isso de forma lúdica e consegue orientar esses pais também. Acho importante pensar que quem desnaturaliza isso são os adultos, não são as crianças. Totalmente. Porque para a criança é totalmente natural. É nós adultos que complicamos. Então, nós adultos, como eu falei no início, a gente precisa descomplicar, nos descomplicar, ir para terapia. Temos que ir, porque às vezes isso é muito importante a gente falar, porque a gente fala, a criança tá fazendo isso, fazendo aquilo. Enquanto pai, enquanto mãe, ninguém quer procurar, você quer culpar a criança. Então, vai lá, vamos fazer terapia pra gente trabalhar essa criança. É fácil. É fácil. O que não é fácil é se deparar no processo, né, e perceber que quando se leva uma criança para um acompanhamento terapêutico, os pais precisam estar lá também. Acho importante enfatizar isso, né? Isso, sim. Não é a criança, né? A criança ela vai estar ali, o terapeuta vai analisar, vai conhecer, vai entender um pouquinho mais essa criança, mas os pais precisam estar inteiramente ali, dedicados também ao processo. E aí, assim, eu falo nessa questão do fácil, mas eu falo os pais mesmo procurar a terapia, né? O procurar terapia é fácil, mas o processo realmente pode ser complicado, difícil um pouquinho. Mas, assim, busque fazer ao inverso, né? Porque o que a gente recebe é a criança primeiro, os pais. Vocês estão em terapia? Não. Então, por que a gente não começa a fazer um pouquinho o inverso aí? Trabalhar
nós, para trabalhar essa criança, de repente fazer um trabalho em paralelo já é importante. Mas às vezes não, doutora, não vou fazer, não, só ele que tá com dificuldade. Ele quem? A criança, né? Uhum. Como isso se repete, né, Anis? Demais. O problema é a criança, né? Sempre a criança. Isso. Que os pais que estão nos ouvindo nos desculpe, mas a gente precisa falar e assim, doeu. Então, se doeu, procura terapia. Né, tem uma frase que fala, né? Doeu, pega que é teu. É isso. Mas agora a gente já falou muito dos pais. Vamos falar um pouquinho de um outro contexto importante para o desenvolvimento desse assunto, que é a escola. A gente falou há algumas semanas sobre aquela série Sex Education, pontuou que na escola não tem, né, um serviço de orientação para esses alunos. Não sei se você já assistiu essa série, Anis. É ótima, porque ela já leva assim, já não tá falando mais de crianças, tá falando de adolescentes, mas adolescentes que estão totalmente despreparados, que não têm conhecimento, que não tiveram esse diálogo com a família que a gente está conversando aqui. Né? Como que a escola pode facilitar, então, se chegar até lá, né? Porque vai chegar à escola. Como é que a escola pode facilitar também esse autoconhecimento? O que você pensa disso? Olha, eu vendo essa pergunta, pensei aqui, passou um filme na minha cabeça. 2 filmes, assim. Quando eu comecei, eu lembro que conheci o corpo já, assim, no 7º ano, né? Antigamente, 8ª série, na nossa época. Então, assim, eu lembro que nós fizemos um trabalho imenso lá das doenças, dos sexualmente transmissíveis, aquela coisa, né? E eu lembro que eu fiz em casa. Então, assim, minha mãe, ela teve dificuldade de falar isso pra mim, né? E aquilo ali foi muito legal, foi transformador. Mas, assim, o meu professor, na época, conseguiu trabalhar. Minha professora conseguiu trabalhar. Mas, às vezes, alguns professores não conseguem fazer esse trabalho. Uhum. Então, às vezes, também a gente volta lá um pouquinho. E que é importante esse professor se conhecer. É um professor de biologia que faz aula de ciência. Todos os professores precisam se conhecer em relação a isso, porque não vai ser só o professor de biologia que vai receber a pergunta. Mas é importante trabalhar o conceito de autoconhecimento com essa criança. Falando em adolescente, criança assim, pré-adolescência, eu recebi de um afilhado meu, nessa época de pandemia, a professora passou um exercício sobre autoconhecimento. Mas ela não explicou nada. O que a criança teve que fazer? Procurar no Google. Aí ele veio em mim e falou assim, madrinha, como é que eu respondo isso aqui? E eu fiquei assim, perplexa, porque não foi uma coisa tão explicada. E aí a mesma coisa é a sexualidade, né? A gente não sabe como que está sendo essa explicação, e acaba que pode ter aí alguns episódios negativos. Então, às vezes, o que eu oriento? Que os pais comecem a procurar um pouquinho para entender, a partir desse processo que a gente falou até aqui, né? Da descoberta, do descomplicar, para que ele consiga acompanhar essa criança como que está na escola. Em contrapartida, o professor precisa também estar preparado para falar, porque eles vão perguntar. Às vezes os filhos que não teve tanta confiança e não teve diálogo com os pais, eles vão perguntar nessa fase e eles geram muitas perguntas. Então, assim, é preciso mostrar para a criança o processo de autocuidado, a importância de conhecer o seu corpo, para que depois apresente totalmente essas doenças transmissíveis, mostre o que essas crianças estão trazendo, né? O que elas estão conhecendo, porque hoje já é mais complicado com a internet. Então, os pais e os professores precisam estar conectados aí nesse processo de descoberta, né? A escola precisa totalmente. Sabemos que muitas escolas não têm esse viés, eles querem passar a matéria, mas é importante, hoje está tendo algumas matérias sobre autoconhecimento, então que tal
integrar aí, fazer um trabalho melhor para que essas crianças busquem entender melhor esse processo e também diferenciar sexo de sexualidade, né? Quando existe, né, essa falta de diálogo entre os pais, os filhos, como que isso afeta, se é que afeta, a sexualidade na vida adulta? De forma geral, claro, porque como afeta realmente é muito individual, mas de forma ampla, se afeta, como que isso se dá? A primeira coisa, Lidiane, que eu vejo é as emoções, né? Tudo tá aí ligado, interligado às emoções. Então, se afeta emocionalmente, vai afetar, por exemplo, se eu não tenho, enquanto homem, eu não tenho um conhecimento, um diálogo com o pai, ou às vezes a escola não soube me orientar melhor, eu posso trazer consequências negativas aí dessa sexualidade e ter como se diz, enfrentamento negativo e começar a machucar as mulheres, ter a violência contra as mulheres, né? Em contrapartida também, esse homem pode também ser um abusador, né? E nós também, enquanto mulheres, se a gente não tem uma reflexão da nossa sexualidade, uma explicação, né? Quando chega lá no momento da menstruação, que é um momento difícil de falar, então, a partir do momento que a gente conhece esse passo, o desenvolvimento do filho, fica mais fácil ser falado. Mas quando não conhece, e esse é um momento de muito trauma. Então, é um momento que a gente vê no consultório que teve muito trauma. Minha mãe não me falou direito, minha mãe não me explicou, disse que ia sair um sangue, que ia fazer isso, mas não me explicou direito. Então, isso são consequências que podem estar afetando essa pessoa enquanto adulto. E aí pode ser uma bola de neve, né? Aí na criança não consegue explicar. Isso porque aqui nós estamos falando de um nível de pessoas que são cis, né? Pessoas cisgêneras. E quando entra em outros aspectos de sexualidade, outros aspectos também de orientação sexual, né? Isso tudo ainda tá muito ainda pouco falado, né? Uma temática que tá ainda mais escondida dentro daquilo que já é escondido, você não acha? Isso, nossa, demais. Então aí acaba que a sociedade culpa muito a criança, né? E aí volta muito esse processo que nós também falamos aqui anteriormente, que é a questão das vezes os pais mandarem a criança para o consultório e não cuidar. E aí, consequência na sociedade, né? Nós tivemos aí o caso daquela menina de Vitória, e no qual muitas pessoas culparam ela por ter sido abusada, né? Não culpar o adulto. Então, isso é consequência. Aí a consequência vem aí da família e vem para a consequência da sociedade, vai indo. Então, eu acho que isso é um assunto para outro podcast. Com certeza, né? É muita coisa envolvendo aí. É muita coisa para ser falada que não se fala, né? E aquilo que cala vai explodir em algum lugar. Isso, bem isso. Explode no corpo, na sociedade, pode aí, igual você falou. Esse ovo pode explodir de um lugar errado aí, né? Explode com isso tudo que sai ali, né, machuca muita gente. Bom, mas Eanis, assim, falar sobre sexualidade, como a gente tá pontuando aqui, não necessariamente tem a ver com falar sobre sexo, nem com incentivar práticas sexuais em crianças, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente tá falando. Se você que tá escutando a gente até agora está pensando isso, para deixar claro, não é. Mas você acha que existe algum tipo de comportamento, assim, que os pais não devem estimular nas crianças? Algum assunto que não deve ser falado? O que você acha disso? É uma questão que sempre surge no consultório. O comportamento é uma questão muito de observação, né? E, assim, é bem específico, como a Lidy falou, assim, vamos falar de forma geral, mas o comportamento é bem específico. Mas, às vezes, o que acontece? Os pais com o comportamento, por exemplo, do filho, né? Quando tem uma ereçãozinha no pênis, a ereção é normal, ela é sanguínea, então, assim, para fazer o xixi,
para fazer o processo. Então, às vezes, os pais veem aquela ereção e falam, nossa, a criança tá tendo ereção aqui. Não, essa ereção aí faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a criança, desde o bebê, ela já tem essa ereçãozinha para fazer o xixi, e é uma parte do sangue, né? O sangue passa na região do pênis e do saco da criança, né? Então, ali, às vezes, o que acontece? Acaba ficando assustada, e aí o comportamento nosso enquanto adulto de susto pode levar para essa criança também assustar. Como assim? Né? Uhum. E aí, quando a criança vai desenvolvendo, que ela vai conseguindo pegar no pênis e falar para os pais não sabem como responder. Então, é uma coisa... falar mesmo, faz parte do sangue, um sangue que corre na veia, que isso faz quando você vai fazer xixi. Então, assim, vai explicando de forma bem tranquila que tudo acontece. Os comportamentos punitivos também, né, precisam ser evitados. Enquanto você foi falando isso, fiquei aqui pensando, né, quando a criança começa a se conhecer, começa a se tocar, porque não, é uma parte do corpo dela, né? E aí, às vezes, ela é punida, ficam bravos com ela, falam que aquilo é feio, que é sujo, que horror. E como isso vai ficar na cabecinha dessa criança depois que ela se transformar no adolescente, no adulto. Isso, bem lembrado, Mari. Justamente porque a questão do comportamento punitivo, né, é um reforço negativo aí para essa criança. Então, vai trazer essa consequência. Então, vai falar assim, peraí, se eu não posso pegar no meu corpo, o que eu faço? Então, a criança, de uma forma inconsciente, que ela ainda está no processo de desenvolvimento, às vezes ela não tem essa noção de falar assim, peraí, eu não posso pegar no meu corpo, mas isso mais para frente traz essa consequência. Então, a gente precisa ter cuidado com esses comportamentos punitivos. A questão da criança, né? Para a criança tudo é visto como brincadeira, como momento ali de prazer. E muitas vezes a criança, quando está nesse processo de descoberta e assiste filme e vê televisão, às vezes tem essas brincadeiras de vamos ser namorado. E os pais ficam de cabelo em pé. Como assim que tá beijando? Como assim que tá deitado, sei lá, do lado da... Mas é exatamente isso. Para a criança é uma brincadeira. Ela vê isso no dia a dia dela. Ela não tem essa consciência que o adulto tem de que eu vou praticar o sexo. Não é isso. Mas os pais veem tudo. E aí é onde que a gente fala. Os adultos que fazem o problema, problematiza tudo. Porque pro adulto nossa, tá muito precoce. Não tá precoce, ela tá brincando. A criança tá brincando. Isso. A intenção dela não é a intenção do adulto. E outra coisa, a questão do namorar é uma coisa muito séria. A criança não namora, é preciso explicar, né? Pra criança que ela não namora, mas que aquele amiguinho dela, né? Se ela aceitar o beijo, porque já pode estar falando para a criança que a criança não pode aceitar qualquer, mas se aceitar um beijinho no rosto, né, um beijinho na mão, que aquilo ali faz parte da amizade, que o desenvolvimento é legal, né? Então tem que ser todo um processo aí para tá explicando. Falando nisso, eu tenho uma filhada de 5 anos. Eu acho bom que eu coloco minhas histórias, né? E aí, ela teve um amiguinho na escola e ele, assim, falava que ele ia namorar com ela. E aí, um dia, ele foi pra casa dela, minha comadre foi olhar esses meninos. E ele deu um beijo na irmã, né? E aí, ela é muito custosa, minha filhada, falou assim, fulano deu um beijo na mana e tal. E aí fez ele ficar bravo, sabe? E ele ficou tão emocional, chorava. Minha comadre mandou um vídeo, falou, chorava não, ela brigou comigo, porque, assim, na inocência da criança, né? E aí comadre, explica. Vamos explicar para essa criança, senta com todo mundo aí, vamos explicar, que é momento de explicar. Então, pegou o momento, explica, né?
E é o momento de falar, é um amigo, porque assim também a maninha, aí foi. Aí ela, não, comadre, eu expliquei. Falei, pois é. Então, esses momentos, esses comportamentos aí, esses são a chave para falar e não deixar passar. Outra pergunta que vem muito, Eanes, é sobre o quarto compartilhado. O que você acha disso? É um problema, quarto aí dividido? O que você pensa disso? Olha, eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu vim pensando muito sobre isso. É muito relativo. Vamos pensar, se o pai quer privacidade, né? Se esses pais querem privacidade, querem mostrar para essa criança que ela precisa de privacidade, ótimo. Mas eu vi uma pesquisando, eu achei muito legal, o momento em que os pais fizeram durante a semana, consegue dormir com os filhos dormir no seu quarto, e no final de semana, um dia do final de semana, uma sala com colchão, todo mundo dormir junto, aquele momento, é bem legal isso. Então, assim, é um momento de compartilhar, dormir junto, porque no outro dia não vai ter tanto cansaço, né? Os pais falaram assim, não, mas no outro dia a gente vai dorme até mais tarde, vai estar com o corpo mais quebrado, que a criança empurra, mas a gente tá bem, né? Mas todo dia é muito complicado, porque aí tem a privacidade dos casais, muitos casais estão separando depois que tem filhos, né? Eu não vou falar que é certo o que é errado, então a gente tá colocando aqui reflexão na sua cabeça. Será que eu preciso deixar a minha privacidade por causa do meu filho? E aí vem uma outra pergunta, vai passar, é uma fase que passa, mas aí passa também o casamento, e aí? Como que fica essa relação depois? Depois tem a separação, tem as consequências, e não é legal. Então, assim, é legal ser saudável aí essa relação. De repente, 3 vezes na semana, não, 3 vezes na semana a gente consegue. Mas aí tem a criança, ela é geniosa, vamos dizer assim, ela tem suas estratégias. Então, os pais precisam também ter e saber suas emoções para dizer não e dizer sim nessa questão da cama. Mas eu não vou falar assim, eu sou contra ou sou a favor, né? Cada momento, cada família vê lá o seu processo, né? É um tema muito, muito discutido, né? Muitas vezes as mães falam, você que não tem mãe, você que não é mãe não entende. Mas nós, enquanto profissionais, nós entendemos a fase do desenvolvimento da criança, e essas fases do desenvolvimento da criança precisam, de uma certa forma, ser respeitadas, para que não traz consequência depois. Então, às vezes, não respeita, aí é difícil. Então, tem criança com 7 anos dormindo ainda com os pais, com 7 anos ainda tomando mamadeira. Então tem todo esse processo aí que mas aí vem a questão da maternidade, a briga aí da maternidade, né? Que a maternidade é complicada, que a maternidade precisa ser respeitada. Então tá, se a maternidade precisa ser respeitada, o desenvolvimento da criança também precisa ser respeitado de uma certa forma. Lógico, de forma geral, cada um desenvolve de forma diferente, cada um vai ter seu processo, assim também como cada família. Então, a orientação que eu passo, o cuidado, vamos poderar aí, vamos analisar com tranquilidade essa questão. Porque a gente o que você falou, orientação. Isso. Não é dizer que está certo ou errado, a gente faz, enquanto profissional, orientação. Por quê? Porque a gente sabe exatamente de cada fase de desenvolvimento, o que é necessário, o que se desenvolve. Uhum. Quem quer, talvez, promover nesse desenvolvimento, contribuir nesse desenvolvimento de forma mais saudável, as orientações faz sentido. Uhum. Mas se quer prezar pelos valores, a dinâmica familiar, tudo bem também, mas tem essa orientação. E pensando em questão de orientação, outra coisa importante é
E esse casal compartilha o quarto, compartilha a cama, e esse filho, essa criança viu os pais tendo relação sexual. E aí, como tem uma maneira de proceder, não tem? Como que é isso? Aí, às vezes o pai fala assim, mas tá dormindo, né? A criança ouve tudo, a criança sente. E aí a criança pergunta. E às vezes o que acontece? Os pais, a criança ouve. Às vezes os pais pensam que a criança viu realmente o ato sexual, mas às vezes a criança não viu o ato sexual. A criança viu o carinho, o cuidado. Então, ali, o que você viu naquele momento? Então, a criança vai falar, não, eu vi você beijando o papai, eu vi você beijando a mamãe. Então, o papai e a mamãe é momentos deles, assim como papai e mamãe beijam você, abraça, então é o momento. E aí, explicar o processo de acordo com o que a criança vai falar. Então, às vezes, já fala, não, você viu errado, você não viu isso, você não viu aquilo aí. Volta também naquele trauma lá no comportamento punitivo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, depois vem a culpa, né, desses pais. Eu não devia ter feito isso. Então, por isso que tem a questão que a Lidiane bem lembrou, que é a questão que nós estamos aqui orientando. A gente não está falando aqui se é certo ou errado, o seu valor é o seu valor, mas a gente, enquanto profissional, nós precisamos falar da questão do desenvolvimento. Então, é importante a gente estar mencionando isso. E é importante também, eu acho, que você pode concordar comigo, Yanis, que caso isso aconteça, é importante colocar para a criança que aquilo é uma questão, uma situação, comportamento de adultos. Né? Porque a gente sabe que criança tem essa história da repetição, da imitação, né? Para que ela entenda que aquilo é uma questão do pai, da mãe, seja lá qual for o relacionamento como for, né? Mas é uma questão de adultos. Isso, uma questão de adultos, né? Em que as pessoas adultas e que têm essa relação, né? Então aí, são coisas muito, como se diz, conflituosa hoje na internet, né? A questão da cama compartilhada, a questão do viu, não viu. Então, a partir do momento que a gente olha um outro aspecto e uma orientação e consegue ouvir a orientação do profissional, a gente direciona melhor. Então, às vezes, o que acontece? Aí eu volto a dizer, não, você não é mãe, você não é isso, né? Você não sabe o que é isso. Mas a gente consegue entender o desenvolvimento. Mas eu falo que faz o que seu coração mandar, né? Vê aí o que consegue, mas ter cuidado com esse desenvolvimento e ter cuidado com essa criança, para não ter consequências depois. E essa visualização que ela teve do ato sexual pode se transformar ele em positivo. Pode ser que a criança viu aquilo com prazer, com cuidado, é positivo. Mas pode ser também negativo. Então, aí cabe aos pais reverter esse pensamento da criança. E esclarecer, né? Porque a gente sabe que criança fantasia muito. E às vezes a resposta é mais simples do que a fantasia que ela cria na cabeça dela. Eu sempre falo isso para os pais, né? Isso. Porque a questão para todo problema tem uma solução. Sempre vai ter uma saída. Eu acredito que os adultos precisam ficar com isso muito nítido, muito claro. Vai ter uma saída e vai ter uma solução. Mas precisa estar disposto ao diálogo. Você já chega lá armado no... Nossa, como é que eu vou falar? Como é que eu vou responder? E não tem um diálogo, não deixa essa criança falar o que ela viu, o que ela percebeu. Pronto, ali já a comunicação já foi bloqueada, já está barrado e desorganiza tudo. Então, tem saída, tem solução. Tem. Aí eu vou voltar lá naquela história da minha filhada. Se fala para a criança, não chora por causa disso, aí é comportamento punitivo. Então, a gente acaba no impulso, né? Mesmo que seja um outro comportamento, mas está aí afetando. Qualquer tipo de comportamento afeta também a sexualidade. É também a parte do desenvolvimento, é a parte que a gente está falando aqui. Então, é preciso ter moderação nesse sentido aí. Então, acho que a base é isso, né? O diálogo, mas o diálogo não só naquilo que o adulto quer colocar, mas escutar também o que a criança quer saber e até onde a criança
quer saber também o que ela dá conta de saber, a criança mesmo dá esses indícios pro adulto, né? Isso, a criança dá um indício. Então, assim, a criança, ela faz a pergunta, e às vezes o que acontece? A gente, enquanto adulto, fala, opa, não é assim. Então, é voltar a pergunta para a criança. O que você entende disso? E a criança vai dizer lá no seu momento de fantasia, da sua imaginação, e o pai complementa, né? Os pais complementam, explicam, né? A questão aí do viu, não viu, o ato sexual, por exemplo. Isso, mas é questão que o adulto pode, a criança não. Então, assim, é a explicação. Esse carinho é um carinho diferenciado que só o adulto pode fazer. A criança não é o momento, a criança pode dar um beijinho, um abraço. Então, assim, ali já deu a resposta para a criança não vai perguntar novamente. Então, a partir do momento que você entende o que a criança quer... Pronto. E pois bem, né? E você que tá escutando aí, se entendeu essas orientações, mas ainda assim sente dificuldade de abordar essa temática com uma criança, busca orientação, busca ajuda, né? Nós psicólogos estamos aqui para isso, para orientar também, né? Busca ajuda para você primeiro, para suas questões, né, Anis? Isso é importantíssimo. Lá no processo, vai que a gente tá aí, tem mulheres grávidas, pais grávidos, né? Tanto homossexual ou heterossexual estão grávidos, procure um momento aí, né? Faça esse processo para que faça essa orientação, né? Esse processo terapêutico. Hoje a gente tem aí as psicólogas perinatal, que pode estar também explicando esse processo de desenvolvimento aí. Então, por que não procurar uma terapia e já fazer esse autoconhecimento para que a coisa fica mais fácil nessa relação, porque nós estamos numa geração totalmente diferente, geração tecnológica. Então, a partir do momento que a gente consegue conectar e sintonizar com os nossos filhos, a sintonia do mundo é diferente, né? Perfeito, Anis. Muito bom esse nosso papo, que delícia, foi leve, foi tranquilo, fluiu. Foi ótimo, adorei. Nós te agradecemos, viu? Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conhecer o projeto da Anis, Descobrindo Crianças, o endereço do site vai estar aqui na descrição do podcast. E pode procurar a Anis também no Instagram, né, Anis? Nós vamos colocar tudo isso aqui na descrição do podcast, tá certo? O Instagram, Facebook, o YouTube, daqui uns dias já vai ter vídeo lá. Tudo Descobrindo Crianças, você já acha. Blog. Tudo isso, gente. Muita informação e conteúdo de qualidade, viu? Sim. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi, assim, muito legal, muito transformador e um momento cheio de descobertas, redescobertas, que nós conectamos aqui juntas. Ficou muito top. Anis, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E para você que nos escutou até aqui, uma ótima semana. Até a próxima quarta. Um grande abraço. Um grande abraço, gente. Até mais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.